Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma videoaula, certo? Do nosso curso completo aqui sobre noções de informática do concurso da CESPA, a banca Consulplan, ok? Esse daqui é o nosso conteúdo, é o conteúdo programático da banca, né, que está no edital. O tópico que nós estamos vendo hoje, que nós vamos finalizar ele, certo? Hoje todas as aulas foram sobre ele, foi conhecimentos básicos de microcomputadores, PC, hardware, ok? Então, nós já vimos muita coisa ao longo das aulas anteriores. Hoje a gente vai ver agora as demais questões, certo? Vamos pegar alguns hardwares que a gente não viu, unidade de medida, tipos de monitores, placa-mãe, periféricos em geral, questões em geral, que nós vamos abordar aqui dentro das questões, ok? Certo? Todas essas imagens aqui, é bom que você saiba o que é, tá, gente? Que pode vir, pode ser sim que venha no seu concurso, ok? Vamos lá. Banca Consulplan, Prefeitura de Venda Nova 2016. Em um computador, a função de um disco rígido é promover... O que o HD faz, gente? Um tempinho para vocês poderem responder aí. O que o HD faz? Vamos lá. Certo. Será que o HD, gente, a gente já tinha trabalhado com ele. O HD é esse daqui, certo? É o disco rígido que a gente chama hard disk, né? Por isso que fala HD. É H de hard, que é duro, rígido, e disk de disco mesmo. Esse aqui é o disco rígido dele, ó. Ele é conhecido como desse daqui, essa parte metálica, tá vendo? Ele realmente é rígido, realmente é grosso assim, sabe? Qual é a função dele? A compactação dos dados? A gente já viu que não. A gente já viu que a função dele não tem a ver com a compactação dos dados. É o processamento? Não, quem faz isso é o processador, certo? Então, não. É o armazenamento dos dados? Isso, correto. O armazenamento dos dados. Acesso aos dados armazenados quando o usuário efetuar a requisição? Também não é isso. O dele é só armazenar. Perfeito? É o armazenamento dos dados. Sempre lembrando, gente, que nós temos hoje já outra que substituiu o HD normal, o HD convencional, que existem partes mecânicas. Nós temos também o HD SSD. Ele é feito por circuitos integrados, olha, pequenos circuitos aqui, tá vendo como ele é? E ele chega a ser até 10 vezes mais rápido do que um HD desse. Ele é muito mais leve, dura muito mais, por não ter parte mecânica que se desgastam, certo? Com mais facilidade. E ele é bem mais rápido. Perfeito? E agora, para substituir o SSD, nós temos outro tipo de SSD que é o NVMe. Que ele é bem pequenininho. Olha o tamanho do HD antes. A capacidade dele 100 MB por segundo. O HD SATA 500 MB por segundo. E o NVMe até 3000 MB por segundo. Certo? Nós já temos hoje NVMe que tem 7000 para cima megabytes por segundo, certo? Perfeito? Então é interessante sim que vocês saibam essas formas de armazenamento. O HD convencional foi substituído pelo SSD, que está sendo substituído pelo NVMe, ok? Nosso gabarito aqui então, letra C. Próximo. Próximo, vamos lá. Então vamos lá. Banca Consulplan, vou dar um tempinho aí para você tirar o print e responder, pausar o vídeo. Certo? Então vamos lá. Analisando as estruturas físicas de um computador, pode-se detectar que existe uma estrada que interliga todos os componentes do micro. Tal estrada pode ser sem um fio ou um conjunto de fios. Qual é o nome desse componente que interliga todos os componentes dos micros? Gente, aqui para eu poder explicar melhor, eu trouxe algumas figuras aqui pra gente. Presta bem essa questão 19, vamos lá. Então, a gente já sabe que o computador ele tem o processador, perfeito. A gente já viu também que ele vai precisar de um HD. E esse HD aqui é um HD estilo SSD que eu expliquei para vocês. Como eu falei para vocês, vou puxar o zoom aqui e vocês vão ver, ó, que ele pode ser até 10 vezes mais rápido do que um computador convencional. Interessante demais isso, né? A gente já viu o que mais que tem no computador. A gente já viu, deixa eu trazer a imagem aqui pra gente. A gente já viu que
Eu tenho a memória também no computador, que eu posso ter também uma placa de vídeo no computador, que eu posso ter também, a gente viu nas aulas, que eu posso ter devido ao barramento, né, ao slot PCI Express, eu posso conectar qualquer outro periférico. Lembra daquele exemplo que eu dei, onde no meu computador tem apenas 4 entradas USB e eu preciso ter mais? Eu coloco uma plaquinha dessa e eu vou ter mais entradas USB, correto? A grande questão é, gente, como é que há essa comunicação, certo, do computador para o HD, o SSD no caso, certo? Como é que há essa comunicação do processador com a memória quando ela precisar? A gente viu casos que ela precisa, em casos de instruções complexas, de cálculos complexos. Como é que ele vai acessar, controlar a placa de vídeo, certo? Como é que ele vai controlar as placas que você for colocar, seja uma placa USB, seja uma placa de som, seja uma placa de rede? Como é que ele vai controlar? Bem, tudo isso é feito através dos barramentos, tá, gente? É o barramento que vai interligar toda essa questão, certo? É o barramento que vai interligar tudo isso. Então, olha um texto que eu trouxe para vocês. Praticamente todos os componentes de um computador, como processadores, memórias, placas de vídeo e diversos outros, são conectados à placa-mãe a partir do que chamamos de barramento. Então, todos os componentes de computadores são conectados à placa-mãe como? Pelo barramento, certo? Sem entrar em termos técnicos, ele é o encaixe de cada peça que precisa para funcionar corretamente. Cada peça precisa estar encaixada, certo? O barramento é justamente esse encaixe que vai fazer a comunicação de todos eles. E onde é que ficam esses encaixes? Na placa-mãe, certo? Esse encaixe fica na placa-mãe. Há barramentos específicos para praticamente todos os componentes conectados no sistema. Todas as entradas que você tem um barramento específico para qualquer uma delas, certo? Geralmente em siglas muito conhecidas pelos usuários, mas que não são atreladas diretamente às funções que realizam. Então, conforme ele está dizendo aqui, para que vocês entendam melhor, o que é barramento? O barramento é o encaixe que vai ligar todas as peças na placa-mãe e ao processador, claro, o processador também é acoplado na placa-mãe, e que vai fazer a comunicação entre eles, possibilitar com que eles troquem informações. Eu trouxe uma outra figura para facilitar ainda mais o entendimento. Olha isso aqui. Aqui nós temos o barramento. Essa figura é apenas didática, tá, gente? Essa figura é mais didática, mas só para que você possa entender. Na próxima eu vou trazer uma placa-mãe de verdade, a próxima figura, que vocês vão entender melhor como funciona na realidade. Então nós temos o barramento que liga o processador, ele liga a memória, o controlador de vídeo, o controlador do teclado, o controlador do disco flexível, o controlador do disco rígido. Então tudo está ligado ao barramento, é ele que faz isso. Olha, aqui na outra imagem nós temos um processador, nós temos uma placa de vídeo, nós temos um HD, certo? Nós temos a memória. Como é que eles são ligados? Olha, aqui já está começando a aparecer um barramento como ele é na verdade. Então, ó, ele é ligado aqui, ó, na memória, tá vendo? Ligado na CPU, que é ligado na placa de vídeo. Perfeito? Creio que agora deu uma esclarecida melhor. Então, para a gente consolidar esse conhecimento, aqui está o exemplo de uma placa-mãe, certo? Então, como eu falei, esse aqui é o barramento que coloca o processador. É esse daqui, que ele é chamado de socket. Olha aqui, ó, CPU socket. CPU você já sabe, né? É unidade central de processamento, ok? Então, ó, aqui é o barramento ou slot que a gente chama, que vai colocar as memórias. Olha, tá aqui, ó, memória, slot de memórias. Slot e barramento é a mesma coisa, ok? É o nome em inglês. Aqui por exemplo, é aquela PCI Express, certo? Onde você vai poder colocar uma placa de vídeo. Essa menorzinha aqui, ó, ela é chamada de PCI Express Mini, certo? Onde você vai poder colocar qualquer um desses periféricos aqui, ó. Por exemplo, você quer mais USB, você pode encaixar uma placa aqui que tem USB. Você quer mais som, você pode colocar uma plaquinha aqui que tem mais saída de som, ok? Perfeito? Se você quer mais vídeo, você coloca aqui que é suporta a placa de vídeo. Perfeito? Então, isso é barramento, gente. Isso é barramento. Bora voltar aqui na questão 19, uma vez que está explicado. Voltar aqui na questão 19. Olha o que ele fala. Vamos lá.
Analisando a estrutura física de um computador, pode-se detectar que existe uma estrada que interliga todos os componentes do micro. Uma estrada, um caminho. Tal estrada pode ser um fio ou um conjunto de fios, beleza. Qual é o nome deste componente que interliga todos os componentes dos micros? É o par trançado? Nada a ver, isso aqui tem a ver com redes. É o barramento? Sim, isso aqui é o nosso gabarito. É um microchip? Não, o microchip não faz essa ligação, gente. O microchip não tem nada a ver. Uma placa de rede? Placa de rede é para você conectar na internet. E a fibra ótica também é uma tecnologia para você ter acesso à internet com alta velocidade através da fibra. Ok? Então, a nossa resposta é o barramento. Letra B. Perfeito? A Consulplan cobra muito sobre barramento. Então, vamos lá fazer outras questões de barramento. Ó. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Ok, nós já explicamos isso. 20. Instituto Consulplan, agora 2022. Tira um print aí, pausa o vídeo e vamos lá. Um barramento pode ser definido, está definindo o barramento, fisicamente como um conjunto de linhas de comunicação pelas quais se estabelecem as interligações entre os mais diversos dispositivos. Por que os mais diversos? Porque eu posso conectar vários aqui, né, gente? Como eu falei para vocês. Vários tipos, mais USB, placa de som, qualquer outro periférico que você quer conectar, você pode ter uma placa de vídeo, uma placa PCI Express, hoje em dia é o padrão, para você conseguir conectar isso. O barramento que possibilita a expansão de periféricos. Ó, expansão, eu quero expandir, quero ter mais periféricos no meu computador. E a instalação de novas placas no computadores pessoais. Eu quero instalar novas placas. Por exemplo, uma placa de som. Ou uma placa de rede, como eu citei o exemplo. É o barramento de quê? Será que isso é um barramento de disco que vai permitir eu colocar novas placas, novas placas de computadores, com uma placa de som e uma placa de rede? Não tem nada a ver, né, gente? Disco é o HD, o armazenamento. Será que é um barramento de memória? Não está falando de memória, está falando que eu quero expandir, eu quero ter mais entradas de placa de som e de placa de rede. É o de processador? Nada a ver. O processador, a gente já viu a função dele, ele vai fazer todo o processamento do cérebro do computador. Não é nele que você coloca, certo? Uma placa de som, uma placa de rede. É o quê? São os barramentos de entrada e saída. Lembra dos periféricos de entrada e saída? Vou citar um exemplo, um teclado. Gente, eu quero colocar mais um teclado, mas eu não tenho USB. Eu vou lá e vou conectar outro. Que são esses aqui, olha. Eu vou trazer aqui para vocês aqui a imagem de novo, ó. Tá aqui a imagem, ó. Deixa eu apagar aqui. Esses aqui, ó. Esse daqui, tá vendo a setinha? Ele tá falando que é o que, ó? Que é para placa gráfica, que é para placa de vídeo. Agora esses outros aqui, este aqui, ó. Certo? Todos os outros aqui dessa placa são placas de expansão, placa de entrada e saída, onde se você precisar de qualquer um desses componentes ou outros componentes, com uma placa de rede, certo? Uma placa USB, uma placa de som, tudo vai ser conectado aqui. Perfeito? Para que você possa aumentar a quantidade de entradas que você pode ter no seu computador. Perfeito? Então, o gabarito da nossa questão aqui é a letra D. Vamos lá. Os barramentos, tracinho, possibilitam a expansão de periféricos. Deixa eu apagar ali. Assim como a instalação de novas placas nos computadores, como placa de som, placa de rede, isso, exatamente o que a gente viu agora. Teclados, mouse. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Quais são os barramentos? Será que é o barramento de memória que permite eu colocar mais periféricos? Como uma placa de rede, como uma placa de som? Não é. Barramento de endereços? Nada a ver. O processador, barramento de processador é para colocar o processador e ele é chamado de socket. Ou socket, certo? Qual é o barramento? Entrada e saída, bem parecido com o outro, certo? Tá ficando tranquilo então essa questão do barramento. E para vocês verem que essa questão de barramento é importante, até mesmo o concurso da Petrobras, ó, nos computadores PC, a via de alta velocidade através da qual trafegam os dados a serem processados é denominado como, gente? Como é que a gente colocou? A via
de alta velocidade, que o barramento tem que ser alto, né, para poder fazer a comunicação, processador e memória, processador HD, processador com qualquer outra coisa, tem que ser alta velocidade, através do qual trafegam os dados a serem processados, que comunicam. Quais são os dados que vão ser processados, vão ficar onde? Eles vão ficar no processador. Aqui é o nosso processador, mas aqui tem vias para se comunicar, por exemplo, com a memória. Perfeito? Via para se comunicar com a memória, ó. Esse belezinho ficou legal. Quais são essas vias, gente? É o capacitor? Nada a ver. É algum periférico? Também não, o periférico fica fora, né? É o processador que faz essa via de alta velocidade? Já vimos que não. É a memória RAM? Também não. É o barramento. Letra A. Perfeito? Vamos lá? Próxima questão. 23. São encaixes cuja função é ligar os periféricos, que é a placa de vídeo, a placa de rede, ao barramento, para expandir a capacidade da placa-mãe. Está se falando de... Qual é o nome? BIOS. Não é BIOS, gente. BIOS é um software. O que é a BIOS? Vou explicar aqui para vocês. BIOS é um software que ele fica na memória ROM. Lembra da memória ROM? Que é uma memória que não é volátil, ela não se perde. Você pode desligar o computador, puxar a tomada, que ela não vai se perder aquela informação, aquele programa, porque ele tem configurações básicas da tua placa-mãe. Certo? É o HD? É o HD? Não, o HD a gente sabe que não tem nada a ver com isso, certo? São encaixes cuja função é ligar o periférico. Encaixes. Ligar o periférico, por exemplo, placa de vídeo e placa de rede. É o HDMI? HDMI é uma saída para vídeo, né, gente? Certo? É um padrão de saída para vídeo. Nós temos antes o VGA, que era aquela azulzinha. Depois a gente teve HDMI. Depois a gente teve agora a gente está com DisplayPort. DisplayPort. Certo? Todos são saídas de vídeo, cada um tem a capacidade de transmissão melhor que a outra. Certo? A resolução que cada cabo dá é muito melhor, o tempo de resposta também. Então, como eu falei para vocês, os barramentos eles também podem ser chamados de slots. Certo? Conforme a gente pode provar aqui, ó, na imagem que eu trouxe. Ó, memória slot, slot de memória ou barramento de memória, tá vendo aqui? É a mesma coisa. Nós estamos aqui na 23. Então o nosso gabarito é a letra D de dado, ok? Letra D. Vamos para a próxima. 24. Sobre componentes de hardware, a Consulplan, agora 2014. Analise o disco rígido. Bora ver aqui. O disco rígido é um sistema de alta capacidade, tá certo. O HD, ele guarda muitas informações, né? O HD, ele tem alta capacidade de armazenamento, certo? Porém, ele é volátil? Ele não é volátil, tá certo. Ele não é volátil. O que é volátil, gente? Volátil é que a gravação, a gravação é momentâneo, certo? Ele não é volátil. Vamos lá, o HD, ele tem alta capacidade de armazenamento. O que mais que a gente pode falar sobre ele? Ele não é volátil, certo? O que mais a gente pode falar sobre ele? Motivo pelo qual é utilizado para o armazenamento de arquivos e programas de computador. Tá perfeito. Corretíssimo. Certo? Corretíssimo. A memória RAM é um hardware de armazenamento randômico. Perfeito. Certo? Por que ela é randômica? É porque ela está sempre... O que significa randômica? Ela é volátil. Certo? Característica do volátil, tá certo? Ela é característica volátil. Exemplos dela são tipos dessa memória são DDR, perfeito, DDR3, perfeito, e SCSI. SCSI, gente, não é um padrão. Não é um padrão de memória, não é um tipo de memória. Nós temos DDR, DDR1, 2, 3, 4, atualmente nós estamos DDR5 atualmente, certo? Nós também temos um tipo de memória para a placa, mas SCI não é um tipo de memória,
Perfeito? A placa de rede é o equipamento responsável por receber dados do computador no formato digital e transmiti-los em formato analógico para a linha telefônica. Não, a placa de rede não tem nada a ver com isso. A placa de rede é para você ter acesso à internet. É onde a placa de rede, gente, é onde você coloca o cabinho, aquele cabinho que geralmente é azul da sua internet, perfeito? Olha o meu desenho do cabinho aqui. Ok? Então, pelo que a gente está vendo aqui, apenas a letra A, que apenas a 1 é verdadeira. Essa daqui é falsa, essa daqui é falsa. Entendido? Vamos lá então. Tipo de conexão plug and play, que permite a conexão de periféricos sem necessidade de reiniciar ou desligar o computador. Qual é esse tipo de conexão, gente? Plug and play. Plug and play é o seguinte: significa connect, plug, connect e use, ou connect e jogue. Por exemplo, o pendrive. Quando você coloca o pendrive no seu computador, você não precisa instalar nada para ele funcionar. Ele é plug and play, certo? Ou, por exemplo, quando você coloca, muitas vezes, às vezes você coloca um joystick, um controlezinho no teu computador, e ele não precisa de instalar nada para funcionar, porque geralmente alguns deles já funcionam. Perfeito? Ou um teclado. Quando você coloca o teclado novo, você acabou de comprar um teclado, coloca no seu computador, você só tem que esperar um pouquinho, ele vai começar a funcionar, porque ele é plug and play. Conecte e use. Perfeito? Então, qual é? Ele funciona por alimentação elétrica, certo? Qual é? Trata-se de qual desses? A, USB? Sim. As entradas USB, que você vai ver lá, mouse, botar M, mouse, teclado. Por exemplo, como eu falei para vocês, o pendrive. E quase tudo que você coloca lá no USB, ele é plug and play. Perfeito? Ele é plug and play. Conecta uma vez sem precisar instalar nada e ele vai funcionar. Entendido? Bora ver as outras questões. SATA. SATA é uma entrada para o HD. Esses HDs aqui, voltando, cadê? Aqui, ó. SATA é essa entradinha aqui, ó, tá vendo? Ele até tá falando aqui, ó, SATA Express, que é conector SATA, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, conectores SATA. Então são conectores para HD. Ele é conectado. Olha aqui nessa imagenzinha, dá pra ver que ele é conectado bem aqui, ó. Certo? Esse aqui é o SATA, ó, que é para fazer a comunicação do HD com a placa-mãe. Perfeito? Ó aqui as entradinhas SATA. Então esse é o SATA, tá? Serial. Serial é uma entrada bem antiga, tá, gente? Não é utilizada mais, é para aquelas impressoras antigas. Paralela também não é utilizado mais, só para impressoras matriciais antigas, ok? Então nosso gabarito, letra A. Isso que é plug and play. Lembrando que a gente está vendo aqui, gente, nós estamos vendo aqui, são todas as questões da banca que falam sobre hardware em geral, ok? Que tem a ver com o tópico que nós estamos trabalhando. Vamos lá? 26. O computador é um dispositivo eletrônico controlado por um programa. Deixa eu apagar aqui. O computador é um dispositivo eletrônico controlado por um programa e formado por um conjunto de peças hardware construído em torno do seu microprocessador. Tá certo. O hardware é formado por um conjunto de circuitos eletrônicos. Opa! Ele está querendo saber um hardware que é formado por circuitos eletrônicos e que tem a função principal de armazenar dados por um tempo determinado, ou seja, temporário. Perfeito? Qual será? Qual que é? Memória? Sim, memória aparentemente está se encaixando. Ele é formado por circuitos eletrônicos, armazena dados e por um pequeno tempo. Beleza. A placa-mãe? Não, a gente viu que a placa-mãe é a que contém os barramentos, onde tudo vai ser conectado para tudo se comunicar. Não é? Por isso que é a placa-mãe. Ela é onde todo mundo se comunica, onde todo mundo está. Ok? Então não é a placa-mãe. Marcar um X aqui. X não é a placa-mãe.
Barramento não é ele que é para armazenar e nem armazenamento temporário. Ele faz a comunicação entre os periféricos, certo? Entre os componentes do computador. E a placa de rede é para acesso à internet, não pode ser. Então nosso gabarito realmente é a letra A, ok? Gente, sempre lembrando, se você está gostando da aula até aqui, essa aula que você está vendo aqui faz parte de um curso completo que está sendo disponibilizado aqui no meu canal. Para você adquirir esse curso completo, eu vou botar um link, um vídeo bem aqui, explicando como você se torna membro, certo? Vou colocar um link aqui explicando como você se torna membro, e aí você vai ter acesso a esse curso aqui completaço, ok? Com todos os tópicos do edital, trabalhado dessa forma que nós estamos trabalhando aqui. Perfeito? Com um pouquinho de teoria e muitas questões. Vamos lá. 26. Opa, passa aqui. Aí, 27. O hardware é definido como não sendo somente o próprio computador, mas todos os dispositivos ligados a ele, que são os periféricos, certo? Os quais são chamados de periféricos, isso mesmo. O dispositivo hardware que permite ao computador armazenar permanentemente, olha aqui, ó, armazenar permanentemente. Opa, tá muito grande. Deixa eu apagar. Aqui, armazenar permanentemente grande quantidade de dados. Quem é que faz isso? A memória, ela não armazena permanentemente, gente. A memória não armazena permanentemente. Ela é volátil, ok? Volátil, ok? A unidade de controle é um componente da CPU que não tem nada a ver com armazenamento. Ele faz o controle. A ULA é também um componente da CPU do processador, que tem a ver com o que? Na aula 4 a gente viu, tem a ver com os cálculos matemáticos que o processador vai fazer, certo? Todos os cálculos, não é ele. Dispositivo de armazenamento em massa, Max Storage. Sim, esse aqui é o nosso gabarito. Letra D. Perfeito? Letra D. De armazenamento em massa, Max Storage. Perfeito? Então vamos lá. O que é Max Storage, gente? É dispositivo de armazenamento em massa. É a mesma coisa que ele está falando, que é o HD, que também é o SSD. E agora, como eu falei para vocês, está sendo substituído pelo NVMe, certo? Ele está sendo substituído. E ele, a característica dele é que ele não é volátil, ou seja, ele armazena permanentemente. Quando você reinicia, você não vai perder todas as configurações. Aqui é uma maneira diferente, ok? Aqui é uma maneira diferente de você chamar de HD. É dispositivo de armazenamento em massa. Só tentou confundir vocês, mas aluno meu não vai cair nisso não. Perfeito? Vamos para a última questão de hoje. É essa daqui. Considere a banca Consulplan em 2014. Considere as afirmativas sobre a memória RAM. Ela armazena dados de forma permanente? Não, a gente já viu que não. A 1 está errado. É uma memória não volátil? Não, está errado também. Ela é uma memória volátil. Perfeito? Ela é uma memória volátil. Pois não perde os dados quando ocorre interrupção de energia. É errado. É utilizado pelo processador para armazenar os dados que estão sendo processados no momento. Certo? Olha aqui. Então, a única certa nossa aqui é o item 3, nosso gabarito, letra C. Ok? Perfeito? Gente, só para concluir aqui, não, nós temos mais uma questão, que maravilha. Vamos lá. Então, para concluir, vamos para essa última questão aqui. Barramento é um conjunto de linhas de comunicação pelas quais se estabelecem as interligações entre dispositivos de computação eletrônica. Muito bacana vocês ficarem atentos a esses conceitos, porque quando chegar lá não vai confundir vocês, ok? São consideradas características de barramentos. Quais são as características dos barramentos? Barramento de memória é responsável pela comunicação da memória principal ao computador. Correto. Memória principal ao computador.
certo? Aqui está correto. Barramento de entrada e saída possibilita a expansão de periféricos e a instalação de novas placas. Quando eu permito a expansão de periféricos, ou seja, colocar novos periféricos no meu computador e instalar novas placas, tá certo, é de entrada e saída, ele é híbrido, certo? Esses periféricos vão servir tanto para entrada como para saída de dados. Por exemplo, para entrada uma placa USB, vai ser entrar mais teclado, entrar mais uma impressora, entrar mais qualquer informação. E para saída, por exemplo, seria uma placa de vídeo. Colocar uma placa de vídeo vai dar uma saída para o vídeo, perfeito? Então, nesse caso aqui, ele está descrevendo as híbridas, ok? C. Desempenho do barramento do computador. Medida apenas pela largura de banda. Aqui está errado. Ou seja, a quantidade de bits que podem ser transmitidos simultaneamente. O desempenho do barramento não é pela largura de banda apenas. Vai pela tecnologia que ele usa, uma série de fatores, certo? Por exemplo, a geração que ele está mexendo, a PCI, PCI Express, a gente tem aqui, ó, várias PCI Express. Nós temos a primeira, segunda, terceira geração dela, certo? Que é o que vai fazer diferença também, vai ajudar a fazer diferença, e uma outra série de fatores. Então, até agora, essa daqui é o que pode estar errado. Barramento do processador. Tanto é utilizado pelo processador internamente, quanto para envio de sinais para outros componentes computacionais. Tá certo, porque o processador, ele recebe informações, né, que ele vai ser processado, como ele pode fazer a comunicação com outros componentes, por exemplo, a memória. Perfeito? Por isso que ele fala aqui, é utilizado pelo processador internamente. Sim, o processador utiliza o próprio barramento, também utiliza para envio de sinais para outros componentes. Lembra que o processador se comunica com outros componentes? Naquela nossa imagem fala lá. Perfeito? Se comunica com outros componentes. Ok? Então vamos lá. Próximo. Quer dizer, agora acabou. Eu queria dar para vocês uma dica de estudo. Ainda tem alguns tópicos que são importantes vocês verem, mas que eu vi poucas questões da banca Consulplan, certo? Que é unidades medidas, que a gente vai falar bit, byte, mega, giga, perabyte e assim vai, certo? Sobre memórias, eu vi poucas questões sobre memória, só que é interessante vocês saberem sobre memória cache, memória ROM, os seus tipos de memórias, DDR, DDR3, o que é memória flash, certo? Se você estiver bem adiantado no edital, eu recomendo que você dê uma olhada, certo, nesses tópicos aqui. E nos armazenamentos do tipo magnético, tipo óptico, SSD, NVMe, para dar mais um estudo sobre isso, ok? Com isso, gente, com essa aula de hoje, a gente fechou esse tópico aqui, conhecimentos básicos de microcomputadores, PC, hardware. Nas próximas aulas a gente vai abordar outros tópicos, ok? Valeu, por hoje é só.